Alô, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Vamos lá? Professor Neto na área de língua portuguesa, seu professor para garantir a sua aprovação, sua notaça em língua portuguesa. Vamos junto, olha, nós vamos começar agora uma maratona da morfologia. A morfologia se difere da sintaxe da seguinte forma. A morfologia, galera, é uma análise independente. Por exemplo, você olha para uma palavra e, independente do contexto em que ela esteja, ela tem uma função morfológica, que é uma classe de palavra, né? Então, por exemplo, a palavra casa. A palavra casa é substantivo, é nome de algo, é um substantivo. Se você pega a palavra casa e insere numa frase, continua sendo substantivo. Por quê? Porque você está lidando com uma classificação independente. Então, a palavra casa, fora de contexto, é um substantivo e num determinado contexto também será substantivo. Agora, a análise sintática é uma análise de relação. Qual papel a palavra desenvolve, que missão ela desenvolve naquele contexto. Por exemplo, casa fora de contexto, não tem como você dizer se é sujeito, se é objeto direto, não tem como você fazer esta análise porque não há um contexto, não há uma relação. A análise sintática não existe assim de maneira isolada. Agora, pega a palavra casa e joga numa frase, por exemplo, a casa é bela. Aí, nesta frase, casa exerce a função de sujeito do verbo ser. A casa é bela. Casa aí é núcleo do sujeito. Então, eu só pude dizer que casa exerce a função sintática de sujeito porque eu analisei a palavra casa em relação às outras palavras do contexto. Então, a análise morfológica é uma análise independente. A análise sintática é uma análise de relação. Tudo bem? Beleza? A morfologia é o assunto que a gente lida muito mais como classes de palavras, que são 10. Algumas são variáveis, outras são invariáveis. Uma das mais importantes é a que nós vamos estudar agora. A primeira classe de palavra que nós vamos estudar é o substantivo. Por que é uma das mais importantes? Porque ela é muito útil, né? Tanto na construção das frases, das sentenças, como também pela imensa possibilidade de classificação. É uma classe de palavra multiarticulada. Então nós vamos ter substantivo para classificar em relação ao gênero, número, grau, muita coisa bacana para a gente combinar agora. E está tudo muito bem explicadinho, eu vou ler tudo para você, você vai acompanhar comigo aqui em exemplos, tudo teorizado, bonitinho e organizado para você não se enrolar. Vamos comigo? Vamos lá, ó. Substantivo. Substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Tudo que nomeia os seres é substantivo, assim como o adjetivo é aquilo que caracteriza os seres, né? O numeral é o que quantifica os seres e por aí vai. Então, o substantivo é o que nomeia os seres. Beleza. Eles podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Agora, é claro que nós temos aqui apenas um embrião do que é a realidade, né? A gente vai agora destrinchar tudo isso bem organizadamente para você ter um bom material para revisar. Seguindo, tipos de substantivos. Os substantivos são classificados em 9 tipos. Comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Você percebeu pela minha leitura que há uma relação entre esses tipos, né? O comum e o próprio se relacionam e a gente consegue distinguir um do outro exatamente pela associação feita, o simples e o composto, o concreto e o abstrato e estes últimos 3, primitivo, derivado e coletivo. É assim que a gente vai estudar, tá bom? Vamos nessa. Substantivo comum. Os comuns são as palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica. Exemplos: pessoa, gente, país. Quando eu digo Maria, é uma pessoa especificamente. Quando eu digo Brasil, é um país especificamente. Mas a palavra país, a palavra pessoa, são palavras comuns, porque é comum a todas as pessoas dizer que é pessoa. É comum a todos os países chamar de país. Então o nome é comum quando é generalizado. Quando eu especifico, ele deixa de ser comum e passa a ser próprio. Olha para cá. Os próprios, grafados em letra maiúscula, são palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie. Exemplos: Brasil,
São Paulo, Maria. Olha a associação que a gente pode fazer, ó. Como eu havia dito, pessoa é um nome comum e que serve para todas as pessoas. Então, de maneira generalizada, pessoa é um nome comum a todas as pessoas. Quando eu digo Maria, Neto, João, aí eu começo a especificar ou particularizar. Aí a gente sai do comum e vai para o próprio. Muito tranquilo, né? É muito conceito de base, né não? Mas é importante, tá? Substantivo simples. Na gramática da língua portuguesa, basicamente tudo que a gente fala que é simples é porque só tem um. Você quer ver? Substantivo simples só tem um radical. Período simples só tem uma oração. Sujeito simples só tem um núcleo, né? Você está vendo que essa nomenclatura do simples é para quando eu tenho só uma coisa. E composto é quando eu tenho mais de uma. Substantivo composto, mais de um radical. Período composto, mais de uma oração. Sujeito composto, mais de um núcleo. Então é basicamente isso. Olha para cá. Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra, que é um radical. Ó, casa, carro, camiseta. Aqui eu tenho apenas uma palavra para nomear seres. Aí é o simples, olha a diferença. Os substantivos compostos são formados por mais de uma palavra. Ó. Guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. Se eu pegar a palavra flor, é um substantivo simples. Beija-flor é um substantivo composto. Tempo é um substantivo simples. Passatempo é um substantivo composto. Você começa a entender bem isso porque nós estamos vindo de uma aula anterior que tivemos sobre os processos de formação. E lá nós vimos um processo muito conhecido que é a composição, né? 5. Substantivo concreto. Isso aqui é interessante, ó. Os concretos designam, e a pronúncia certa não é designam, não é designam. Você traz a tonicidade para o i, ó. Designam, antes do G mudo. Designam as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Exemplo, menina, homem, cachorro, são reais, são concretos. Os abstratos são expressões de sentimento. Quer ver? Ó, vem para cá, vem para cá. Sentimentos, estados, qualidades, ó. Os abstratos são aqueles relacionados aos sentimentos, estados, qualidades e ações. Exemplos, beleza, alegria, bondade. Eu vou melhorar isso para você. De uma maneira mais prática, mais papo de sala de aula, a gente pensa assim, ó. Os nomes abstratos são aqueles que dependem de alguém para existir. Por exemplo, vamos lá. Digamos que nós estejamos aqui num espaço, nós somos 1000 pessoas num espaço, tá? Estamos aqui em 1000 pessoas. E ninguém está sentindo fome. A fome aqui não existe. Fome, então, é um nome abstrato. Se todos nós estamos aqui juntos, 1000 pessoas, estamos todos aqui juntos, e ninguém está sentindo saudade, pois a saudade não existe. Ela depende de alguém para existir. Se ninguém aqui estiver discutindo, então a discussão não existe. Se ninguém estiver dançando, a dança não existe. Se ninguém estiver se abraçando, o abraço não existe. Então, abraço, dança, discussão são nomes abstratos, porque dependem de alguém para existir. Se você levar em consideração, por exemplo, que estas 1000 pessoas estejam formando um grande círculo. Se nós estamos formando um círculo, a fila não existe, porque a fila, para existir, eu preciso que alguém esteja ali para formá-la. Então, fila também é um nome abstrato. É simples, né? O concreto, eu ainda vou além. O concreto, ele tem o concreto real e o concreto fictício. Neto, mas se é fictício, não é real? Pois é, mas é aquele que não depende de alguém para existir e já está no subconsciente coletivo. Anjo, fada, lobisomem, eles não dependem de alguma coisa para existir. Na verdade, eles existem no subconsciente coletivo, né? Então, ali são concretos fictícios. E os concretos reais são aqueles, de fato, que a gente pode ver, tocar, controle, camisa, né? Então, abstrato é aquele que depende de alguém para existir e o concreto não depende. O concreto tem o concreto real e o concreto fictício. O concreto fictício é aquele que, mesmo que a gente entenda que é uma ilusão, que não existe, mas que não depende de você para existir, porque já está na consciência coletiva. Tudo bem? É isso. Substantivo primitivo. Bom, os substantivos primitivos, como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras. Exemplo, casa, folha, chuva.
Estas palavras que são consideradas primitivas, elas não surgem de outras palavras. Elas já foram criadas a partir dali. São convenções ou termos que até apresentam uma determinada justificativa, mas que não surgiram de um outro termo, tá? Surgiram a partir dali mesmo. Agora, as que surgem a partir das primitivas são chamadas palavras derivadas. Então, quais são aí os substantivos derivados? Os derivados são aquelas palavras que derivam de outras. Exemplos: casarão, derivado de casa; folhagem, derivado de folha; chuvoso, derivado de chuva. Então, os nomes primitivos são originais e os nomes derivados surgiram a partir dos primitivos. Mais uma vez, eu aqui relembro o que nós combinamos na aula de processos de formação das palavras. Tivemos 2 aulas de processo de formação. A primeira aula foi falando das derivações e a segunda aula das composições. Aqui nós estamos relembrando algo que foi dito em relação às derivações, né? Lá nós vimos as derivações prefixais, sufixais e por aí vai. Você lembra, né? Beleza. 9. Substantivo coletivo. Os substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres. Exemplos: flora, conjunto de flores; álbum, conjunto de fotos; colmeia, conjunto de abelhas. E nós temos várias. Isso antigamente aparecia em prova lá no ensino infantil, né? Para você memorizar pelo menos alguns, os considerados principais: manada, cáfila, matilha e por aí vai, né? Então, os coletivos são termos que representam seres da mesma espécie. Conjunto de abelhas, conjunto de fotos, conjunto de flores. Nós chamamos de coletivo. Agora, em relação aos gêneros. Bom, nós temos basicamente 2 gêneros, masculino e feminino, né? Só que nós vamos, obviamente, aprofundar um pouco para que você tenha, como eu falei no início, um material bem trabalhado, um material completinho para você poder utilizar para revisar, como uma fonte secundária, né, de pesquisa e de consulta. Vem aqui, ó. Gênero dos substantivos. De acordo com o gênero, feminino e masculino, das palavras substantivas, elas são classificadas em substantivos biformes. Apresentam 2 formas, ou seja, uma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, professor e professora, amigo e amiga. Biformes, ou seja, 2 formas, uma para representar o gênero masculino, uma outra para representar o gênero feminino. Biformes, faz todo sentido do mundo, né? Não tem mistério. E os uniformes? Substantivos uniformes. Somente um termo especifica os 2 gêneros, masculino e feminino, sendo classificados em... Aí esta parte aqui já foi mais cobrada antigamente, tá? Ela ainda é muito importante até para você entender melhor como lidar com esses gêneros que existem. Mas em cobrança de prova, a gente hoje vê isso aqui de maneira mais tímida, né? Vamos aqui, ó. Epsenos. Apresenta somente um gênero e refere-se aos animais, por exemplo, foca, macho, foca, fêmea; cobra, macho, cobra, fêmea; jacaré, macho, jacaré, fêmea. Quando a distinção do gênero é feita a partir desta característica, deste adjetivo macho, fêmea, aí você tem o epseno. Sobrecomum apresenta somente um gênero e refere-se às pessoas, por exemplo, criança. Criança só existe uma forma, a criança. Serve tanto para o masculino quanto para o feminino. A criança, é isso, tá? Não existe, por exemplo, o testemunha, o vítima, não existe, é a vítima, tanto para homem quanto para mulher. A testemunha, tanto para homem quanto para mulher. A criança, tanto para menino quanto para menina. Aí é sobrecomum. Comum de 2 gêneros é porque a palavra é uma só, mas a distinção é feita através do artigo. Olha para cá, ó. Refere-se aos 2 gêneros, masculino e feminino, identificado por meio do artigo que o acompanha. Exemplo: artista. A palavra é uma só, artista, mas quem vai determinar o gênero é o artigo, ou seja, o seu determinante. O artista, a artista. O dentista, a dentista. O lojista, a lojista. Aí você é todo tempo ista? Não. O gerente, a gerente. Quando você tem a distinção feita a partir do emprego do artigo, que é um determinante, aí você tem o comum de 2 gêneros. Beleza? Tudo bem? Número dos substantivos. Bom, aí nós temos basicamente singular e plural. Vem para cá.
De acordo com o número dos substantivos, do substantivo, eles são classificados em singular e plural. Singular, palavra que designa uma única coisa, pessoa ou um grupo. Por exemplo, bola, mulher, aí é o singular. Quando eu quero ir para o plural, ó, palavra que designa várias coisas, pessoas ou grupos. Por exemplo, bolas, mulheres, carros, motos, pessoas, mesas, computadores, tudo bem? Beleza? Aí representa o plural. Grau dos substantivos. Quando a gente fala em grau dos substantivos, nós temos aí basicamente o aumentativo e o diminutivo. Vamos bater um papo aqui, ó. De acordo com o grau dos substantivos, eles são classificados em aumentativo e diminutivo. Aumentativo, palavra que indica o aumento do tamanho de algum ser ou alguma coisa. Divide-se em analítico e sintético. Aí nós vamos ver aqui de maneira muito simples, ó. O analítico é quando eu acrescento um adjetivo. Por exemplo, casa grande. Casa grande é aumentativo a partir deste adjetivo que eu utilizei, casa grande. Eu analisei a relação destas palavras para que eu chegasse à conclusão de que a intenção ali é expressar o aumentativo, por isso que é analítico. O sintético, o que é uma síntese, galera? Não é um resumo? É enxugar, né? Resumir. Então, em vez de casa grande, em vez de ter um adjetivo, esta palavra a mais, eu faço uma síntese através do acréscimo de um sufixo. Em vez de casa grande, casarão. Observe que eu só tive ali uma derivação a partir de um sufixo, que você bem sabe que é uma estrutura inserida após o radical. Então vamos ver aqui, ó. Analítico, substantivo acompanhado de um adjetivo que indica grandeza, por exemplo, casa grande. Sintético, substantivo com acréscimo de um sufixo indicador de aumento, por exemplo, casarão. O diminutivo, basicamente, é a mesma coisa, ó. Palavra que indica diminuição do tamanho de algum ser ou alguma coisa. Divide-se em analítico, substantivo acompanhado de um adjetivo que indica pequenez, por exemplo, casa pequena. O sintético é o acréscimo de um sufixo indicador de diminuição, por exemplo, casinha. Então você percebe que dentro do substantivo você tem classificações e subclassificações. Substantivo é uma classe de palavra variável em gênero, número e grau. Os tipos que nós temos, simples, composto, primitivo, derivado, coletivo, abstrato e concreto, são classificações bastante simples, que você tem completa e total possibilidade de reconhecer num primeiro momento. Então, assim, não há uma dificuldade tremenda de contexto ou um desafio de extrema complexidade para você descobrir as classificações. É óbvio que são muitas classificações, mas se você fizer um esqueminha ou acompanhar pelo nosso material em PDF, você não vai ter nenhuma dificuldade. É um material completinho para você lidar sempre que for preciso, você lidar com ele de uma maneira muito mais simples, mais direta, né? Então nós temos aí para o substantivo os tipos, como eu acabei de mencionar, e estas variações. As variações em gênero, número e grau, tá? Lá no caso do gênero, masculino, feminino, nós temos os biformes ou heterônimos, que é quando eu tenho uma palavra para representar o masculino, uma palavra para representar o feminino. Por exemplo, leão. Qual é o feminino de leão? Leoa. Então, esta variação estrutural para o gênero masculino e para o feminino, homem, mulher, veja que aí são heterônimos, nomes diferentes, ou são os chamados biformes. Lá nos uniformes nós temos os epicenos, em que a distinção é feita entre macho e fêmea, cobra macho, cobra fêmea, morcego macho, morcego fêmea, tudo bem? Nós temos lá o comum de dois, que é determinado pelo artigo, o logista, a logista, o sobrecomum, que é apenas uma forma que serve para masculino e feminino, mas apenas uma forma, representando pessoa, né? A criança, a testemunha. Um que muita gente se enrola, acha que existe o personagem, a personagem, mas não. Só existe a personagem, tá, gente? É a única forma que existe registrada, né? A personagem. Então, ali é sobrecomum. Fora isso, nós temos ainda as variações em número e grau, né? O número singular plural. Quando a gente fala do plural dos compostos, nós temos uma lista ali com algumas situações. Por exemplo, ó, quando eu vou fazer uma composição de substantivo mais substantivo, couve-flor, tá? Na palavra couve-flor, eu tenho substantivo, couve, e flor, que é outro substantivo.
Qual variação vai acontecer? O segundo elemento ou os dois? Os dois. Couves, flores. Couves, flores. Os dois variam, tá? Quando você tem substantivo mais adjetivo, boia fria, também os dois elementos vão variar. Boias frias. Quando você tem substantivo e numeral, por exemplo, segunda-feira. Segunda é numeral, feira é substantivo. Variam os dois, segundas-feiras. E quando você tem substantivo e pronome, como Padre Nosso, nosso é pronome, padre é substantivo, também variam os dois elementos. Isto aí, cara, é o basicão, tá? Não é nem que você precise conhecer, mas é um basicão que você encontra facilmente em qualquer fonte. Por que nós não teorizamos mais ainda o plural dos compostos? Porque eu não quero encorajar você, motivar você a tumultuar a sua parte teórica. Eu quero um direcionamento mais simples, mais sóbrio para o que interessa, tá? Se você for levar em consideração as principais bancas, as bancas com maior credibilidade, elas já não estão dando tanta moral assim para estas análises de base, essas que exigem mais memorização do que entendimento, né? Então, como a gramática hoje caminha a passos largos, de maneira veloz, a contextualização, essa parte mais normativa, esta parte mais de memorização mesmo, a gente vai deixando de lado, a gente vai entendendo a importância de substituir alguns conteúdos teóricos por outros mais contextualizados, que são mais cobrados, que são mais desafiadores, tudo bem? Então vamos fazer um check-up disso aqui, ó. Vamos bater um papo aqui despretensiosamente. Substantivo mais substantivo, couve-flor, plural para os dois, couves, flores. Substantivo mais adjetivo, boia fria, fria é adjetivo, né? Boia fria, os dois elementos, boias frias. Substantivo mais numeral, segunda-feira, os dois elementos, segundas-feiras. Substantivo mais pronome, Padre Nosso, variam os dois elementos, Padres Nossos. Ramificações disso daí, por exemplo, eu falei de Padre Nosso, né? Padres Nossos, substantivo mais pronome. Só que Padre Nosso também é nome de reza, né? E para nome de reza há uma possibilidade de variação só do segundo elemento. Por exemplo, Padre Nossos, tudo bem? Ave Marias. Ele rezou 10 Ave Marias. Ele rezou 10 Padre Nossos. É uma possibilidade. Neto, e também quando eu tenho substantivo mais substantivo e o segundo especifica o primeiro. Por exemplo, navio, escola, né? Quando eu tenho o segundo especificando o primeiro, como manga rosa, navio, escola, o registro normativo formal diz que você pode variar só o primeiro elemento, navios, escola, mangas, rosa. Tudo bem? Beleza? Ou os dois ou só o primeiro, o registro que você deve encontrar mais é para o primeiro elemento. É isso. Não se desespere querendo catalogar ou rotular todos os plurais dos compostos, porque isso, cara, está deixando cada vez mais de ser cobrado. Está deixando cada vez mais de ser importante, relevante no cenário de concurso público. Quando a gente fala em morfologia, a gente escolhe o substantivo porque, de fato, ele vai ser importante na concordância nominal, ele vai ter a sua importância numa análise sintática mais ampla. Mas, de fato, para classificações e rótulos especificamente do substantivo, a gente vai entendendo que é importante deixar espaço na sua memória, no seu HD, para coisas mais importantes e mais cobradas. Tudo bem? Que exigem mais de você, são coisas mais articuladas, exigem estratégias de análise, tudo bem? Beleza? É isso. Fique com o nosso conteúdo teórico de substantivo, tenha este material, se possível, de maneira ainda resumida, de maneira particular, você pega um papelzinho e a caneta, vai fazendo seus esqueminhas, seus mapas mentais. Mal não vai fazer, meu amigo. Tudo bem, beleza? É isso. Beijão, até a próxima. Fui!